Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fabricando Empreendedores, galera. Vamos gravar mais um videozão para o canal aqui para falar para vocês sobre um assunto. Galera, eu estou dentro de uma construção de uma casa, que é a casa que eu estou montando, né? Que está bem dizendo montada. E eu queria falar para vocês, às vezes você não entende de obra, ou às vezes você pedreiro que está vendo esse vídeo, mas não sabe aonde está o valor da obra. Falando de uma casa dessa aqui, galera, aonde você acha que está o valor dessa casa aqui? Qual o bem mais precioso nessa casa aqui? Você pode, algumas pessoas podem falar que é o acabamento, outras pessoas podem falar que é o capricho, outras pessoas podem falar que é a janela, a decoração. E galera, eu falo para vocês com propriedade que essa casa não tem nada de especial, independente de onde ela seja. O valor de construir uma casa, geralmente, salvo algumas exceções, é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas ela é o mesmo valor você construir essa casa numa favela, de você construir essa casa numa invasão, de você construir essa casa no centro, de você construir essa casa no Alphaville, dando um exemplo aqui. O valor dessa casa, galera, nunca está na casa, o valor da casa sempre vai estar atrelado ao terreno. Muitas das vezes, galera, tem gente que, um exemplo, eu moro numa cidade, meus pais moram numa cidade pequena. Eu estava fazendo uma casa, lá isso eu descobri uns anos atrás, por isso que eu vendi. Eu estava começando um sobrado, galera, em Santa Fé. E o que acontece? Quando eu descobri isso, eu desanimei de construir lá e vendi a casa. O que acontece? Esse terreno que eu estava construindo esse sobrado era um sobrado de 235 metros. O que eu estava fazendo na época? Olha a loucura que eu estava fazendo. Eu paguei, o meu terreno valia 50 mil reais e eu estava fazendo um sobrado de 235 metros. Galera, eu fazia aquele sobrado em Santa Fé, que era a cidade onde meus pais moram, e fazer em Maringá, onde é a cidade que eu moro, tem uma diferença absurda, principalmente que a mesma construção que eu fazia numa cidade pequena e eu fizesse a mesma construção numa cidade grande, eu ia gastar até menos material, porque como é uma cidade grande, tem depósito de construção, tem mais concorrente, eu consigo melhores preços, mas vamos simular que a gente gastou o mesmo valor. Numa cidade pequena, eu fazia aquele sobrado bonitinho, bem acabado, num terreno de 300 metros. Galera, eu ia gastar ali, vamos contar que eu gastei entre o terreno e a casa, suponho que eu ia gastar 300 mil reais. Eu gasto 300 mil reais para fazer um puta do investimento daquele. Galera, ali para me vender ele por 350, 400 mil, galera, é um suador danado. Por quê? O rico quer comprar, ele vai fazer. O pobre quer comprar, não tem condição. Então o que acontece? Numa cidade pequena, a minha casa vai ficar muito reduzida a um público muito específico e esse público geralmente ele vai construir a casa do jeito dele. Então o que acontece? Eu vou ter 50, olha, arrebentando ali 80 mil de lucro. Agora vamos o inverso, galera. Eu vou comprar, vou fazer esse mesmo sobrado num condomínio de médio padrão em Maringá. Eu vou pagar nesse terreno, por exemplo, 300 mil nesse terreno. Paguei 300 mil, vocês veem que tem um ágio de 250 mil, né, galera? Gastei mais 250 na construção, saiu por 550 mil para mim. Esse mesmo sobrado, o mesmo tempo de trabalho lá, a mesma mão de obra, porque o pessoal que vai trabalhar para mim é ao mesmo tempo, mesma execução, tudo. Só que na hora que eu for vender esse sobrado, galera, eu estou falando que eu vou vender ele como é um condomínio, tem um público maior, numa cidade maior, eu vou conseguir vender esse sobrado, vou gastar ele tipo 500 e poucos mil, só que eu vou conseguir vender ele por R$1 milhão. Um exemplo, para vender tipo assim, barato. Se eu faço esse mesmo sobrado, talvez no Alphaville, e compre o terreno mais caro ainda, eu consigo vender muito mais. Então, o que agrega valor à construção não é a casa, e sim o terreno. Quando vocês começarem a perceber que às vezes vocês estão gastando muita energia em pró de um negócio que não dá valor, olha a diferença. Suponho que eu gastei 1 ano para me fazer esse rolê todo, dessa aquisição do terreno, construção desse sobrado, eu gastei 1 ano.
Eu trabalhei um ano inteiro para mim ganhar, em Santa Fé, um exemplo, 50 a 80 mil reais. Eu trabalhei em Maringá o mesmo um ano para fazer esse rolê. Claro que eu investi um pouquinho mais de dinheiro na aquisição do terreno, só que eu fiz 450 mil reais. Se eu invisto esse mesmo um pouquinho a mais no terreno e faço num Alphaville da vida, eu vou ganhar às vezes 600, 700 reais. Então, 600, 700 mil reais. A diferença que você tem que entender, por que às vezes você vê muita pessoa prosperando? As pessoas prosperam atrelada ao conhecimento que ela tem. Eu antigamente, né, essa minha mentalidade veio depois de eu quebrar muita cara, depois que, tipo assim, foi um dos motivos que me trouxe para Portugal, porque quando eu descobri isso aqui, isso que eu estou contando para vocês, eu descobri através de ler nos livros, descobri através de clientes meus que eu fui deduzindo por que aquele cliente faz daquele jeito. Eu trabalhava em casa de cliente, que o cliente pagava tipo 500 mil numa casa, reformava, empiriquitava ali e de repente a casa valia 1 milhão e pouco. Eu falava assim, por quê? Porque é o lugar, é o terreno. Então, tipo, quando eles fazem a obra, eles trazem uma percepção de valor, porque ela não está vendendo só a casa, ela está vendendo a localidade, aonde aquele terreno está inserido. E eu descobri isso, eu fiquei maluco. Mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso para colocar em prática isso que eu tinha aprendido, entendeu? Então eu trabalhei a vida inteira em busca de uma coisa, de um crescimento que eu estava tentando crescer da forma errada. Igual um cara que fez esse sobrado, o mesmo sobrado numa cidade pequena, galera, quantos sobrado desse ele não vai ter que fazer para ter o mesmo resultado de um cara que fez esse sobrado, talvez, galera, coisa de diferença de 2, 3 quilômetros, diferença da mesma cidade. A questão é que muitas vezes as pessoas que nós estamos tão bitolados naquilo, acredita tanto, e a gente não se esforça para aprender, para estudar como que realmente funciona, como que a psicologia humana ela influencia nas compras de imóveis. Então muitas das vezes a gente vai com aquele recurso que a gente tem, e nem sempre o que você tem vai te levar onde você quer chegar. Então, tipo assim, às vezes por isso que foi um dos motivos de eu ter vendido meu sobrado que eu estava começando lá. Não fazia sentido eu construir e gastar mais um dia de serviço lá. Porque não valeria a pena, galera. Mas valia eu vender aquilo pelo preço que fosse, vim para cá, para Portugal, porque eu descobri isso tudo, só que eu não tinha receita, não tinha o capital para mim começar. Então não adianta você ter a maior capacidade do mundo que você não tem o capital. Esse foi um dos motivos de eu vir para Portugal, porque eu descobri, cara, aqui eu posso crescer. É isso que eu tenho que fazer. Eu vi para onde eu tô indo, que eu quero ir. Falta o quê? Falta o recurso. O meu recurso era escasso, ainda era pequeno, porque eu não tinha nem a entrada para o banco, né? Hoje, se eu quisesse ir embora, hoje eu já tinha a entrada para o banco para me começar esse tipo de projeto que eu estou falando. Nesse sentido de construir, mas construir em lugar diferenciado, de acordo com as minhas possibilidades. Claro que se você for aumentando de patamar, você vai até o limite. O que eu falo, Robson, mas eu não tenho esse dinheiro todo para construir numa cidade muito cara. O que eu tenho é pouco. Então, o que eu quero dizer para vocês, galera, é assim: se você tem pouco dinheiro, você ajusta o seu dinheiro que você tem de acordo com o maior potencial que você pode ter ali. Por exemplo, eu tenho 200 mil reais para investir. Eu vou gastar 100 mil nessa casa, nesse terreno aqui, nessa casa, para construir essa casa. Tente, de vez se você comprar um terreno de 50, tenta ir no limite do resto que sobra. Tenta ir no terreno de 100, para pegar o terreno de 100 e vender aqui, porque você vai usar esse dinheiro. Quando esse dinheiro alavancar de novo, você não foca em muitas vezes fazer uma casa maior num terreno muito desfavorecido. Às vezes um terreno ruim. Eu vejo pessoas construindo casas imensas, galera, num terreno muito desfavorecido, sendo que se ele juntasse a maioria desse dinheiro que ele vai gastar para construir aquela casa num terreno mais caro e fazesse uma casa pequenininha, ele teria mais resultado, porque ele vai gastar muito dinheiro e não necessariamente isso vai ter um retorno para ele. Eu descobri isso tarde da minha vida. Quando eu descobri isso, eu já não tinha capital, né? Já estava descapitalizado, estava com dívidas. Então, hoje eu trabalho animado aqui, porque é uma questão de tempo
para mim ter o começo, para me voltar para o Brasil, né? Então, com a cabeça que eu tenho hoje, vendo essa visão, que ninguém me falaram, galera, isso que ninguém pegou na minha mão aqui, ninguém gravou um vídeo, eu nunca vi um vídeo de alguém falando isso que eu tô falando, que eu percebi que o dinheiro não estava na construção. Eu sempre trabalhei com o braço, achando que o dinheiro estava na construção. O dinheiro sempre teve nos terrenos, sempre foi o terreno. E às vezes eu sempre trabalhando do lado errado, porque eu tinha que trabalhar mais para ter o mesmo resultado. Enquanto um cara eu poderia estar fazendo, tem pessoas que ficaram muito ricas depois que eu descobri isso, amigos meus, falaram, ah, mas você nunca sabia disso? Porque talvez isso que eu estou falando é simples para muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que não sabem disso. Um amigo meu ficou rico, milionário, hoje ele está nos Estados Unidos, ele ficou rico fazendo sobrado. Ele fez, eu desgramando, fazendo reforma daqui, reforma dali, trabalhando igual um maluco. O cara nem era da construção, ele teve essa visão, né? Porque ele tinha dinheiro na hora que eu já tinha descoberto, só que eu não tinha o capital. Ele tinha um capitalzinho, pegou, comprou um terreno bem localizado em Maringá, foi para o sobrado de alto padrão, não foi do médio padrão, né? Não chegou aí no alto padrão. Ele fez 3 sobrados, em mais ou menos 2 anos ele fez 3 sobrados. Esses 3 sobrados sobraram cada um para ele R$1,5 milhão, 500 mil cada sobrado. Ele fez R$1,5 milhão em 2 anos. Um dinheiro que naquela época eu não sonhava nem nos meus melhores sonhos. Eu era construtor, ele não era construtor. Eu sabia de tudo de obra, ele não sabia nada de obra. Mas ele tinha o quê? O recurso, galera. Quem tem dinheiro e coloca o recurso para trabalhar para ele e usa a mentalidade para estudar, ele não entendia de obra, ele não sabia, só que ele tinha paciência para estudar. Ele foi atrás de conhecimento e percebeu isso antes de mim. E no caso dele, ele tinha de capital, depois a família dele tinha filhos para os Estados Unidos, hoje está nos Estados Unidos, bem de situação. Não sei, não tive mais notícia dele, mas salve eu, como ele fez isso no Brasil, talvez ele esteja fazendo isso lá nos Estados Unidos. Então, isso que eu estou passando para você abre seus olhos, tenta ver por que você não está tendo resultado na construção. A construção é um mercado milionário, só que às vezes você está focado aonde? Em trabalhar, na execução, mas não na onde você vai executar. Então, o que acontece? Essa casa aqui, um exemplo, vale 100 mil aqui. Ali no outro lado da avenida, talvez ela vale 500. Então, só que a diferença que dá do terreno aqui para o terreno lá, essa diferença vai voltar para o seu bolso, se você vai construir lá. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse é um tema muito complexo, eu vou procurar depois gravar vídeo mais específico. Quando eu chegar num condomínio aí, eu vou falar para vocês, vou procurar falar para vocês mostrando, porque às vezes eu pego muitas casas, então eu vou falar para vocês de uma casa que é a mesma coisa, quando eu estou aqui dentro, ó, olha que coisinha mais bonitinha, por dentro é a mesma coisa, mas essa casa é muito mais barata do que talvez a outra que eu fiz ali, e talvez a outra que eu fiz lá é muito mais pequena que essa, só que tem mais valor, porque o valor não está na casa e sim no terreno. Fica a dica de hoje, galera, leve isso para sua vida, não só pela construção, comece a entender como que seu negócio funciona, mesmo que for de outras áreas, porque talvez você tenha que trabalhar muito para ter o mesmo esforço, e às vezes você olha para as pessoas e fala, cara, fulano não faz quase nada e tá bem de vida, tem um resultado tremendo. Talvez não é que ele é especial, é que ele entendeu o jogo do negócio. Muitas pessoas às vezes trabalham num nicho que nem ela sabe o que ela está fazendo, aonde que entra o dinheiro. Quanto mais perto, o dinheiro, galera, o dinheiro grande, ele deixa rastro. Segue o rastro do dinheiro. Quanto mais perto você está do dinheiro maior, mais chance você tem de prosperar na vida. Eu aprendi isso, infelizmente, demorei para aprender isso, né? Para entender como funciona hoje. Hoje eu estou tendo que lutar contra a correnteza aqui, trabalhar o mais rápido possível, porque independente do que aconteça aqui, o ano que vem eu vou embora para o Brasil, né? E esse é o meu mercado que eu vou entrar. Só que, se eu posso estar dividindo com você que talvez você já tenha um recurso na mão, cara, foca nisso, pensa nisso e acompanhe o rastro de dinheiro. Entra no mercado, se esse mercado é valoroso, quanto mais próximo você tiver do dinheiro maior, mais dinheiro tu vai ganhar, tá bom? Então tá, galera, é isso aí, fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é meio complexo, eu vou ter que gravar outros vídeos futuramente sobre isso, mas
Espero que você tenha entendido e poder ter ajudado alguma pessoa que está olhando esse vídeo. Valeu! 110 inscritos, galera. Já estou com 110 inscritos no canal. Não vamos desistir. Todo dia, vídeo diário para vocês aí. Valeu! Tchau, obrigado!